Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Que o Senhor venha nos abençoar no decorrer deste dia, desta semana. Em nome de Jesus. Amém? E vamos direto à palavra, porque hoje essa palavra é abençoada, é profética, é transformadora. E acredito eu que quando você terminar esse vídeo, você não vai mais pensar e vai transformar a sua vida através desta palavra profética que Deus deixou comigo, para poder compartilhar com os irmãos. E o tema da palavra de hoje é Virando a Página com Fé, quando o medo encontra o chamado. Amém. Irmãos, muitas das vezes nós sentimos medo no nosso passado e paralisados pelo que vai acontecer no futuro. Muitas das vezes nós pensamos, nossa, se eu voltasse a tal dia no tempo, em um dia e uma data da minha vida, eu faria diferente. E hoje a minha vida seria totalmente ao contrário do que é hoje, né? Assim como também alguns comportamentos nossos que nós ainda temos de vidas que não nos pertencem mais, ainda vivem carrapichados em nossas roupas, em nossas vestes. Nossas vestes essas que são o nosso coração e mente. Pensamentos, falas, atitudes, comportamentos vindos do passado e que nós não conseguimos nos desprender. Situações na qual nós pensamos ainda e remoemos até os dias de hoje nos fazem nos paralisar, porque é tanto peso que carregamos do passado que não conseguimos mais carregar. Uma hora nossas forças acabam e de tanto peso que nós carregamos. Por outro lado, nós vivemos ansiosos pelo futuro, com medo do que vai acontecer com nossas vidas, com medo de como estará o nosso financeiro lá no futuro, com medo de como estará a nossa saúde lá no futuro, com medo de quem nossos filhos vão se tornar lá no futuro, com medo de uma palavra profética que foi liberada para nós, de quem nós devemos ser em Deus no futuro. Aleluia. Profeticamente falando, já foi dito, acredito eu, para cada um de nós, o que Deus quer para nossas vidas, o que em Deus somos para Ele, quem devemos nos tornar. E muitas das vezes questionamos, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? É isso mesmo que o Senhor quer que eu me torne? E temos medo do que a gente não vê. E isso nos paralisa no dia que nós chamamos de hoje, presente. E acaba que por medo do que vai acontecer e carregando peso lá de trás do passado, a gente fica estagnado e não consegue desenvolver, desfrutar do real presente. Muitos personagens da Bíblia viram a página, mesmo com um coração incerto, mesmo com um coração cheio de incertezas, mesmo com um coração cheio de peso. Através da fé, eles viram essa página e seguem adiante, confiando no Senhor. E eu peguei 2 exemplos da Bíblia para mostrar para vocês que viradas de páginas sensacionais que esses personagens fizeram. E um deles foi a Ruth. Ruth, uma mulher viúva,
estrangeira, sem perspectiva nenhuma de vida. Ela poderia ter voltado à vida que ela tinha, né? Ruth, ela perdeu seu marido e era a única coisa que ela tinha ali. E ela podia ficar remoendo tudo aquilo e retornar à vida que ela vivia. Mas resolveu seguir em frente e seguir a sua sogra, Noemi, que por sinal também perdeu seu marido. E ela se mostrou fiel à sogra dela e ao Deus que ela servia. Aleluia. E em Ruth 1,16, capítulo 1, versículo 16, ela diz: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Amém? E Ruth dá esse passo no escuro e ela não sabia o que encontraria em Belém. Às vezes, para a gente viver o novo de Deus na nossa vida, nós precisamos fechar a porta do passado de uma vez por todas. O que existia, o que acontecia lá atrás, não acontece, não existe mais no dia de hoje, em nome de Jesus. Ruth não sabia o destino que havia para ela, mas ela sabia a direção em que ela estava, que era Deus. Por outro lado, Moisés é um exemplo que, apesar de ter sido chamado por Deus, ele responde com insegurança e medo. Em Êxodo, capítulo 4, verso 10, quando Moisés ele está caminhando na floresta, ele encontra no meio do mato, um mato pegando fogo, e esse mato não consumia, o fogo não consumia o mato. E ele achou aquilo muito estranho. Como pode pegar fogo o mato e o mato continuar intacto do jeito que está? E ele se aproxima, e quando ele se aproxima, Deus fala com ele, né, grandemente, e faz um chamado a Moisés pessoalmente, pedindo para que ele lidere o povo de Israel. Que ele liderará o povo de Israel, tirando o povo do Egito e levando até a terra prometida. E ali, quando Moisés escuta aquilo, ele falou: mas Senhor, eu não sei falar. Vamos ler aqui, Êxodo 4:10. Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com palavras. Ou seja, o Senhor o chama para um propósito enorme, porém Moisés se apequena. Ele se acha incapaz de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Porém, Deus não procurava eloquência naquele momento, naquele instante. Ele procurava obediência. Aleluia. Quantas vezes Deus já te chamou, mas você se sentiu pequeno demais? Se sentiu incapaz de fazer o que Deus pediu para você fazer? A boa notícia é que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Glória a Deus por isso. Aleluia. E Deus realmente transforma quem se entrega a Ele. Deus honrou a fidelidade de Ruth. Ruth foi trabalhar num campo, casou-se com Boaz, teve um filho e entrou na genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Ela se tornou bisavó de Davi. Aleluia.
E ela não sabia que isso iria acontecer com ela. Ela não sabia do destino, como eu disse, mas sabia que a direção era o Senhor. E o Senhor a honrou. Deus usou Moisés poderosamente, fez com que Moisés dividisse o mar. Ai, meu Pai, aleluia. Libertou o povo de Israel lá do Egito e ele falou com Deus face a face. Coisas maravilhosas, coisas enormes aconteceram com esses dois personagens bíblicos. Um colocando uma pedra no passado e o outro, mesmo com medo e insegurança do futuro e de si mesmo, prosseguiu. Tanto Ruth quanto Moisés prosseguiram. Nenhum dos dois começou pronto. Ambos começaram com o coração quebrado, mas terminaram cheios de propósito. Aleluia! E hoje Deus te chama para virar essa página. Você pode estar se sentindo como Ruth, sem chão, começando do zero, ferido. Como Moisés, inseguro, travado, cheio de desculpas, que não dá para ser hoje, que pode ser amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. Mas Deus está dizendo, em Isaías capítulo 43, versículo 19, diz: vem comigo, eu faço novo caminho, mesmo no deserto. Aleluia! Hoje Deus te convida a virar a página com fé. Não importa o que ficar para trás, nem o quanto se sente incapaz. Deus não quer sua perfeição, Ele quer a sua entrega. Deus não quer a sua perfeição, Deus quer a sua entrega. Aleluia! Obrigado, queridos irmãos, pela oportunidade de poder estar compartilhando com vocês essa palavra abençoada. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.